Sejam muito bem-vindos aqui ao canal, hoje com a presença ilustre da minha esposa. Seja bem-vindo ao Diário do Homem Comum, que hoje eu vou falar com uma mulher comum. Aliás, mulher comum dentro do contexto aqui do canal faz muito sentido, inclusive, né? Bastante. Eu acho até que fica a dica aí para você, mulher comum, fazer um canal, porque tem muita coisa acontecendo também do universo feminino que está sendo imposto como regra. É isso aí. Mas esse não é o vídeo de hoje, não. Não. Mas que tem que dar um caldo, dá um caldo, né? Fica a dica? Para quem quiser? Fica a dica. Vale muito a pena, né? Gente, sejam bem-vindos mais uma vez. Esse aqui é o canal Diário do Homem Comum. Eu sou o Leonardo, você? Eu sou a Tainá. O que você faz, Tainá? Tá, eu sou farmacêutica, sou mãe, eu sou esposa. Trabalho, né, atuo como farmacêutica no ambulatório Souza Araújo e estudo pra caramba também, acho que é isso que eu faço. Muito estudiosa mesmo. É. Mãe da Liz. Mãe da Liz Helena. Mãe de presente do Felipe, né? Mãe do Luiz Felipe e mãe de pet do Athelston e mãe de planta, né? Nem dá pra perceber. O fundo do cenário é todo meu. Tainá, eu fiz uma enquete aqui na aba comunidade, né? Que vocês já sabem, mas só para reforçar aqui. Perguntando se o que o pessoal achava, né? A maioria homens, achava de eu trazer você aqui pra gente falar de masculinidade e paternidade sobre uma perspectiva feminina, né? Então, a gente não tá aqui para implantar padrão, né? Porque senão a gente cai no mesmo erro, principalmente do que eu critico aqui, né? Sim, que é moldar uma masculinidade. Então, eu queria ouvir assim a sua percepção, o que você acha desse campo que é muito complexo, que é violento. Não vou ficar lá muito não, senão eu vou acabar norteando aqui e você vai acabar... Mas eu queria saber, estou aqui com um roteiro aqui para facilitar, cara, o que você pensa, quando você pensa na palavra masculinidade, qual é a primeira imagem ou sensação que vem na sua cabeça? Então, né, eu acho que para mulher... Só chegar um pouquinho para cá. Claro, eu cheguei para não ficar muito no rosto, mas eu acho que para a mulher, de uma maneira geral, toda vez que a gente ouve esse termo masculinidade, pensa um pouco na questão da força, uma coisa um pouco mais bruta, a masculinidade do homem, você pensa naquela coisa musculosa, forte. Eu acho que força é a palavra que eu quero achar. Masculinidade, para mim, é um pouco disso, né? É um termo, às vezes, até um pouco forte demais. Parece uma coisa meio bruta demais, entendeu? A gente sabe que não é isso, mas, ainda assim, o termo masculinidade remete um pouco, num primeiro momento, a essa coisa mais de força, mas uma força um pouco mais braçal, uma coisa mais bruta. E o que isso te traz, assim, de sentimento? Então, né, eu acho que, hoje em dia, não é mais um sentimento ruim como era antigamente. Eu acho que se eu tivesse que responder essa pergunta antigamente, eu diria que a masculinidade é essa questão de força bruta ruim, que é aquele homem bruto, aquele homem ríspido, aquele homem um pouco mais grosso, um pouco mais ignorante. Mas hoje em dia a gente vê que não é tanto isso, sabe? Que é realmente o universo masculino, as coisas que são concernentes, não sei nem se a palavra está certa, mas que dizem respeito ao homem. A masculinidade ela é muito mais abrangente do que a brutalidade em si, do que a força em si, entendeu? Eu acho que antigamente masculinidade tinha um pouco mais a ver com essa parte mais grosseira. Hoje em dia não tanto. Hoje em dia é bom falar sobre masculinidade, é bom colocar a masculinidade em pauta para que as pessoas debatam, né, e saiam dessa questão de ditar padrão, que o homem ele tem que ser mais isso, mais aquilo, menos isso, mais aquilo, entendeu? Mais isso, menos isso o quê? Mais grosso, o homem tem que ser, eu sou o homem, eu sou o alfa, eu sou o dono da casa, entendeu? Ele também tem a parceira do lado para dividir essa responsabilidade com ele. Ele é o provedor, aquela coisa toda, mas ele também não precisa ser só isso, né? Ele pode ser o carinhoso, ele pode ser o romântico, ele pode dividir, ele pode delegar, pedir ajuda, ele pode chorar. Essas questões, assim, eu acho que masculinidade antigamente era um pouco mais bruto, né? Homem não chora, homem tem que ser forte o tempo todo, e hoje em dia a gente já discute um pouco mais isso.
que você não precisa ser forte o tempo todo, que você pode chorar, que você pode ser um pouco mais sensível às vezes, ao mesmo tempo que você também tem que estar lá com o teu lado um pouco mais bruto de vez em quando na vida, né? Quando é preciso. Mas assim, o que você acha então que mudou? Porque antes era dessa forma, não necessariamente o que mudou, né? Sempre a sua percepção, né? A gente não tem como a gente saber de tudo mesmo. Mas o que você acha que aconteceu assim, meio que nessa linha do tempo para a gente hoje estar discutindo a masculinidade de uma outra forma, não mais dessa forma bruta? Eu acho que, primeiro, o diálogo. Eu acho que abriu-se campo para o diálogo. A internet ela foi muito boa nesse quesito, porque quando você vem para o mundo pós-internet, né, a gente que é a última geração antes da internet, basicamente, né? Depois que você traz que a internet chega, as pessoas começam a conversar e começam a ver que tanto homens quanto mulheres são diferentes, que existem pontos de vista diferentes e que você tem esse lugar de ser um romântico, mas você também tem o lugar de ser um pouco mais bruto, você tem momento que você precisa ser mais maleável, outros que você precisa ser mais severo. A internet ela traz um pouco disso. Realmente, não tem como dizer em que momento isso aconteceu, mas eu acho que trouxe o diálogo, as pessoas puderam conversar mais, puderam falar mais abertamente. Eu acho que agora, os anos para cá, têm sido anos de mais escuta, sabe? As pessoas têm tido mais oportunidades para falar e outras mais oportunidades para ouvir. Isso reflete na criação, então, dessa nova geração que veio agora, essa geração, como é que é? A geração, essa que está agora? Eu já não sei mais qual. Eu também não sei não, não sei nem Mas qual é a minha geração. Eu sou desligado dessas paradas. Mas eu sei que essa geração agora, na verdade não a geração agora, né? Eu acho que talvez até a nossa geração mesmo, depois de sofrer muitas coisas, de vivenciar muitas coisas ruins, em sua grande maioria, viu um espaço para poder falar. Passei por isso e não gostei. Gostaria de ser diferente com meu filho. Entendeu? Acho que até coisas que você fala aqui no canal mesmo, né? Você sabe o que você passou com seu pai, eu sei o que eu passei com o meu, e eu sei coisas que eu vivi dentro da minha casa que eu hoje penso que talvez eu não gostaria de fazer com a Liz Helena. Da mesma forma que você também tem coisas que pensa que não gostaria de fazer com ela, com o Felipe, entendeu? Sim. Eu acho que a gente ficou um pouco mais reflexivo nesse sentido e começou a escutar mais as pessoas e ser mais ouvido. Acho que agora tem um canal aberto para diálogo muito maior do que você tinha antigamente. Antigamente o pai chegava, falava, você obedecia e fim da história. Hoje em dia não, hoje em dia você pode conversar, não só com o pai, né? Estou dizendo os homens, os homens de uma maneira geral, né? Tem hoje espaço para mais diálogo. Esse canal mesmo já é um espaço para um diálogo, entendeu? Um diálogo mais reflexível / sensível, né? Que é uma palavra dentro desse contexto de masculinidade, ainda mais quando você começou a falar, né? Que me vem à mente é força bruta, então sensível já não entrava, né? Agora exato, entra. Agora ele já entra. Eu acho também que essa mudança, ela se deve muito, assim, eu acho que o homem, esse novo homem, né? Que ele tem mais esse espaço para se abrir, ele deve muito ao movimento das mulheres. Esse movimento de mulheres que já vem já de muitos anos, que é um movimento de luta por direitos. Sim. Então, por exemplo, quando a mulher começa a trabalhar, quando ela começa a participar, quando ela começa a votar, quando ela começa a botar dinheiro dentro de casa, automaticamente ela também é mais empoderada para tomar as decisões do lar. Isso não aí. Que eu não estou falando aqui que mulheres que não trabalham, são desempregadas, não têm esse empoderamento, né? Pode, não é isso que eu estou querendo dizer. Eu estou falando que antes nada a mulher possível, podia fazer nada. Né? E até mesmo com essas pautas, né, feministas, com essas conquistas do feminismo, que são conquistas maravilhosas no âmbito geral, a mulher se viu no direito de poder chegar nesse homem e falar assim, não, desse jeito não tá legal. Coisa que não acontecia antigamente. Eu já ouvi, né, da minha mãe, das minhas tias, situações que as minhas avós passavam que o marido falava, é desse jeito, e acabou, e elas só abaixavam a cabeça e vida que segue, entendeu? Hoje em dia, não. Hoje em dia, quando acontece uma situação, a mulher já pode chegar no marido e falar, não, vamos conversar aqui, senta aqui comigo, isso não tá legal, isso aqui tá legal, vamos mudar, vamos fazer dessa forma. Essa questão do empoderamento trouxe também para a mulher essa possibilidade dela se impor mais, dela falar mais, dela participar mais, seja financeiramente, seja ativamente, ela pode participar mais. E aí, com isso, eu acho que ver esse crescente das mulheres faz com que os homens repensem
o lugar deles. Sim. Entendeu? Eu tô vendo a minha mulher aqui, ó, subindo. E eu tô ficando aqui. Ou eu vou mudar para acompanhar, ou eu vou continuar sendo bruto, uma hora ela vai acabar me abandonando, porque ela vai ver que eu não tô chegando junto. Aí você entrou num ponto agora que é muito legal, que eu não gosto de abordar aqui no canal, mas que acho que para essa conversa aqui vale muito a pena, que é a galera do Red Pill, que eu acho que você não conhece muito bem. Mais ou menos. Porque a galera do Red Pill, né, eles têm muito medo de se relacionar com mulheres, porque eles têm medo de ser abandonado, ou dizem que a mulher vai tomar o dinheiro dele e vai embora e tal, que eles vão fazer um filho e vai perder os bens dele. Tem muito isso, né, essa loucura. Eu acho loucura, mas, enfim, infelizmente existe esse movimento, né, mas eu acho que você entrou num ponto interessante, porque, por exemplo, você falou assim, essa nova mulher, né, que é a mulher empoderada que deve muitas mulheres do passado, do movimento, né? Ela se estabeleceu não só na casa, mas na sociedade. Ela agora tem emprego, recebe muito mais do que os homens na maioria dos casos, né? As mulheres estudam muito mais e tal. E aí, se o homem não acompanhar, ele fica para trás. E aí, se ele levar um pé na bunda dessa mulher que está procurando ascender socialmente, financeiramente, de todas as formas, para essa comunidade Red Pill é um erro. Entendeu? Porque para eles é meio que inadmissível um homem ter um salário menor do que a mulher. Então é muito complexo, assim, mas eu queria fazer esse recorte, porque eu acho importante a gente abordar esse tema aqui. Por que eu acho importante? Porque quando eu conheci você, lá em 2013, né? 2013, você estava no quarto período da... Estava indo para o quarto período da faculdade de farmácia e já estava fazendo iniciação científica. Estava começando... Estava indo para a iniciação científica, eu lembro que estava começando, você ficava lá até tarde e tal, né? Nossa. Lá na Fiocruz, fazendo iniciação científica. E isso que você falou de se o homem não acompanhar, se ele não despertar para esse acompanhar a minha companheira, nesse crescimento ele fica para trás, foi uma coisa que eu senti. Porque quando eu te conheci, eu não tinha faculdade, né? Não pensava muito nisso e tal. Como eu já estava solteiro por um bom tempo, eu estava muito estagnado naquela vida que eu tinha. E aí, de repente, eu entro no universo de uma família que meio estabilizada, né? Sua mãe servidora, teu pai estava trabalhando na época, você estudante, fazendo faculdade. Então, na minha cabeça, era justamente isso aí que você falou. Acho que eu nunca falei sobre isso para você, não sei. Você já falou uma vez que foi meio que um incentivo para que você começasse a correr atrás. Me ver correndo atrás te fez correr atrás. Que eu realmente não podia ficar para trás, mas não como competição, que eu acho que é aqui que entra o negócio legal do nosso relacionamento, né? Dessa parceria que a gente tem. Eu acho que é um ponto muito importante, né, no qualquer relacionamento, o não competir um com o outro. Mas você olhar para a parceira e falar assim, não, ela está indo, ela está buscando, ela está conseguindo, e eu também vou buscar, mas como incentivo. Pô, ela está conseguindo, eu consigo também. Então vamos embora os dois juntos, sabe? Porque parceria é isso, né? Eu falei aqui no canal uma vez, talvez você não lembre exatamente disso, mas foi você que praticamente me puxou pelo braço e me levou lá na Estácio para fazer o serviço social. Tu lembra disso? Sim. Antes da foi a primeira. Não, muito antes, porque a comunicação social foi pouquinho antes do FRJ. Então foi bem antes, pô. Foi 2014, pô. Que você falou, não, vamos lá, vou fazer uma faculdade e tal. Eu lembro da de jornalismo, que foi na Suam. Na Suam, comunicação social. E aí depois você passou... Aí depois eu fui para o FRJ. Quer dizer, fui ProUni primeiro, depois eu fui para a FRJ. Então, enfim, mas eu acho que é isso mesmo, né? Às vezes o homem está nessa condição, vendo a mulher ascender ali, não mais a mulher da sociedade, mas essa mulher da sociedade na família, sua esposa. Então, às vezes você está vendo ela ascender e você está ficando para trás. Isso aí. Né? E ela não vai ter nenhuma culpa se ela optar por não querer ficar com alguém que não quer levar uma vida séria, que não quer ter um compromisso, né? Porque às vezes até nisso a gente joga a responsabilidade para a mulher. Ela me deu um pé na bunda. O que eu fiz de errado? Vamos discutir, vamos abrir o rolo aqui, né? Do que você fez de errado. Mas enfim, mas assim, voltando aqui para o nosso... Desculpa, mas também vou criticar um pouquinho, né? Talvez seja o ponto do Red Pill, não saber lidar com essa frustração de, tô vendo minha mulher indo atrás, correndo, melhorando, e eu não consigo chegar junto. E às vezes não é nem lidar com a frustração, é não lidar com o machismo. Porque, minha mulher tá crescendo, vou ter que frear ela. Exatamente. Não é nem tipo assim, ela tá fazendo faculdade, eu vou fazer também.
para eu ganhar dela. Não, eu vou tirar ela de lá, daí. porque ela também não vai fazer. Porque se eu não faço, isso, ela né? não faz. É uma questão de dependência psicológica, emocional, financeira, tudo, né? Mas a crítica ao Red Pill era nesse sentido, de, poxa, acho que você tá um pouquinho frustrado de não tá conseguindo chegar junto. Daqui a pouco a comunidade Red Pill tá aí nos comentários aí, ó, xingando a gente. Fica à mas... vontade, pode comentar. Agora, você falou dessa nova masculinidade, e aí dentro dessa nova masculinidade, né, que é essa galera hoje que reflete um pouco mais, que puxa o freio ali na violência verbal. Não vou nem falar de violência física aqui, porque eu acho que é outro campo. Quando eu falo violência verbal, tá mais nesse sentido de frear a mulher, não deixar ela crescer. Né, nesse tipo de violência aí, que gera essa dependência. Mas dentro dessa nova masculinidade tem uma coisa que não muda, que é a força do homem. Sim. E aí, nesse ponto, eu não quero falar de força física, mas uma força mais filosófica, assim, no sentido de manter o espírito de homem da casa, por exemplo, né? Vou entrar num ponto cristão, isso que eu ia falar agora. O chefe do lar. Isso. Como é que esse homem, assim, na sua percepção, ele consegue conciliar isso, essa nova masculinidade, sem perder essa responsabilidade também de ser alguém que tem responsabilidade dentro de casa, não como o dono da casa, mas alguém que tem responsabilidade dentro da casa. Sim. Eu acho que aí é um pouco mais amplo, porque esse homem ele tem a responsabilidade, mas essa mulher também tem a responsabilidade, sabe? É uma responsabilidade conjunta. Ele pode pensar nesse sentido, né, de ser o provedor, de ser o chefe do lar e tudo mais, mas ao mesmo tempo ele também tem que entender que a mulher dele está ali junto com ele. Então não é só ele. É tão chefe quanto, né? Exato, são os dois. Então tem que chegar junto, tem que ser uma cooperação, tem que ser uma parceria, entendeu? Então o debater masculinidade atual, eu acho que o mais importante desse debate é justamente mostrar que os dois são parceiros, que os dois estão juntos. Ele vai continuar se sentindo o chefe do lar, mas deixando a mulher dele participar também, sabe? Não é nem deixando, né? É permitindo, né? Permitindo, sim. Porque deixar também parece que ele, fazendo um favor, né? Vou te fazer esse favor aqui. Não, acho que permitir também acaba entrando nesse campo, mas né? Entender meio que a responsabilidade é conjunta. Que é um direito. Dois, exatamente. Conjunto, são os dois, não tem para onde você correr. Inclusive, é um direito de ouvir o não da mulher e acatar. Porque não necessariamente aquele não ali é um não que vai trazer a família para o fundo do poço. Sim. Tem a questão da sabedoria, né? Que o homem e a mulher têm que ter. Pô, meu marido está dando um passo aí que ele vai ferrar com a nossa família. Pô. Não. Sim. Ou vice-versa. Sim. Mas é isso, né? Entender que é um direito e, cara, não tem jeito não. E a vida é uma roda gigante para o casal. A vida é uma roda gigante para o casal. Aqui no canal eu falo com homens comuns, né? Homens que ganham salário mínimo, ganham 12, às vezes ganham um pouco mais, mas eu acho que ninguém aqui é classe média alta, né? Ou talvez um pobre premium, né? Que é essa nova categoria aí, beleza. Não é mais classe média alta. Não, tem a classe média alta também, mas agora tem o pobre premium, né? Que é a galera que ganha mais de 5 mil ali, bota o pé no chão. Se você ganha até 10 mil reais, toma cuidado, hein? Porque você tá mais perto de ficar na miséria... Pra baixo do que pra cima. Então toma cuidado, né? Consciência social e de classe é importante. Mas enfim, me perdi o que eu tava falando. Você estava seguindo a linha da masculinidade sem perder a masculinidade, mas dividir a responsabilidade. Isso. Eu vou fazer um gancho aqui para um outro assunto dentro desse mesmo assunto, que é aqui a nossa penúltima pergunta já. Você é filha e você é mãe. Né? Então você é filha, você lidou e lida ainda com a paternidade nessa perspectiva de filha, e você também lida com a paternidade na perspectiva de mãe. Sim. E aí, como é que você vê a paternidade? Então, eu acho que passa por essa questão que a gente conversou da mudança da paternidade, né? Eu, enquanto filha, durante muitos anos eu quis conversar coisas com meu pai, falar coisas com meu pai e me sentia naquele lugar de como é que eu vou dizer? Ele é o seu pai, ele é o homem, você não chega nele. Ele está aqui num patamar muito superior e você não consegue alcançar esse patamar. Engraçado você falar isso, né? Entendeu? Mas realmente é isso, né? O homem, o histórico coloca nesse lugar, né? De poder e tal. E aí, curiosamente falando... Quase um deus, né? Inacessível. Pois é. O homem fica nesse local inacessível e... Olha, eu já ia ajeitar o óculos, estou sem óculos.
E eu não conseguia chegar no meu pai para falar certas coisas. Às vezes, coisas bobas, sabe? Querer conversar, querer compartilhar, querer bater um papo, querer perguntar uma coisa. Eu lembro de uma vez que a minha avó comentou, meu pai foi para uma entrevista de emprego e eu dei a ele na época, né, eu tinha um terço, uma coisinha assim, que eu andava na carteira, aquelas coisas de hábito. E aí eu dei pro meu pai, falei, aqui, pai, para te dar força, para dar tudo certo na sua entrevista. Gente, eu devia ter uns 12, 13 anos, sabe? Só, toma, dei pro meu pai. E aí meu pai passava todo dia na casa da minha avó materna, da mãe da minha mãe, e tomava um café com a minha avó. E aí ele foi e mostrou pra minha avó aqui, que a Tainá me deu, olha, nossa, fiquei tão emocionado. E a minha avó me contou isso. E eu queria chegar no meu pai e falar, poxa, pai, que bacana, que te emocionou, que legal, não sei o quê, mas eu não fiz. Porque existia esse abismo, vamos dizer assim, entre os dois, que eu não podia chegar nele e simplesmente perguntar, poxa, isso te emocionou? Que legal, fiquei feliz em saber que... Passa nem na cabeça, né, de que meu pai se emociona. Exato, exato. E aí eu não podia simplesmente perguntar isso pro meu pai, porque na minha cabeça, ou na construção que a gente vivia dentro de casa, ele estava nesse local inalcançável. Óbvio que hoje, com a maturidade, com o mundo que nós vivemos hoje, eu chego pro meu pai e falo o que eu quiser, com a maior naturalidade do mundo. Se eu tiver que falar uma gracinha, sabe, com meu pai eu falo como se nada tivesse acontecido e vice-versa. Ele vem também contar coisas, às vezes desabafar, sabe? A gente chegou nesse nível de relacionamento que era um relacionamento que eu, adolescente, gostaria de ter tido com ele, entendeu? E que eu não pude ter. Meu pai sempre ficou nesse local. E aí hoje, sendo mãe, vendo a paternidade, a única coisa que eu desejo para os meus filhos é que não passem por isso, entendeu? Que eles possam chegar no pai, ter a confiança, a tranquilidade de falar assim, vou contar tal coisa para o meu pai, e meu pai, se tiver que brigar, vai brigar, se tiver que aceitar, vai aceitar, se tiver que reclamar, vai reclamar, mas eu posso chegar e falar isso para o meu pai. Você acha que tem um caminho que esse pai precisa percorrer para chegar a esse nível de intimidade com o filho? O diálogo. Eu acho que não tem para onde a gente correr. Na verdade, para qualquer pergunta que você me faça, a resposta vai ser sempre o diálogo. Esse homem ele precisa entender que o filho precisa dele, entendeu? E aí não é só o meu filho homem, né? No nosso caso, você tem tanto o Felipe quanto a Liz Helena. Então não adianta você entender que o Felipe precisa de você enquanto homem, né? De homem para homem, coisas que talvez ele precise do ponto de vista de outro homem. Então eu preciso ser acessível para que ele pergunte as coisas de homem, mas para Liz não. Se ela precisar perguntar, ela vai perguntar para a mãe dela, porque coisa de mulher trata com mulher, entendeu? Óbvio que tem coisas de mulher que vai tratar com mulher. Não consigo imaginar... Não é que eu não consigo, né? A gente gostaria de chegar nesse nível. Mas aí também tem a questão da intimidade, enfim. Tem coisa que é só de mulher mesmo. Tem coisa que é só de homem. Da intimidade que eu digo da situação. Por exemplo, a menstruação. É melhor uma mãe conversar com a filha sobre esse momento, entendeu? Mas tem certas coisas que eu acho que o pai também precisa ter esse diálogo aberto com a filha para mostrar para ela que ela pode chegar nele, pode conversar, pode contar com ele. Não é só com o filho homem, entendeu? Não quebrar dessa forma de que... Porque lá em casa, meu pai, são 3 mulheres, né? Minha mãe, eu e minha irmã. Então sempre teve muito isso. Pergunta para sua mãe, fala com a sua mãe, conversa com a sua mãe, discute com a sua mãe e a sua mãe passa para o seu pai. Entendeu? E eu acho que o ponto principal que eu quero hoje para a Liz Helena, que eu quero hoje para o Felipe, é que eles tenham esse caminho aberto. Inclusive, para quando o Felipe precisar de alguma coisa de homem para homem, ele possa se sentir confiante o bastante para chegar e perguntar. E a Liz, quando ela quiser conversar alguma coisa, ela possa sentir confiante o bastante para chegar e perguntar, entendeu? Tanto para mim quanto para você. Sem esse tabu de, não, isso aqui eu só posso falar com a minha mãe, porque se eu falar com meu pai nem vai me responder, não vai querer saber. Meu pai vai me matar. Exatamente. Meu pai vai brigar comigo, meu pai, não quero falar isso com meu pai. Não, quero falar isso com meu pai também. Vou falar com a minha mãe, vou falar com meu pai, vou ouvir a opinião de ambos e vou tomar a minha decisão da melhor forma possível. Quando eu falei assim de que tem coisas que é de mulher e mulher resolve com mulher, homem resolve com homem, eu ia só dar o exemplo do banho, né? Que é uma coisa que eu evito dar na Liz. Eu sempre evitei dar banho na Liz, desde pequena. Mas no início eu ainda dava, né? Sim. Porque eu acho que no início ela estava inconsciente. Eu sempre tive consciente no meu papel como homem, né? Do toque, do banho, tudo isso. Mas ela estava inconsciente. Mas agora, já de um tempo para cá que ela já está mais madura, já começa a entender,
eu sempre, pelo menos, faço questão de não fazer certas coisas, como, por exemplo, não dar banho, que é para ela sentir que o corpo dela não deve ser tocado por homem nenhum, nem pelo pai. Sim. Com todo respeito, obviamente, porque tem a questão da paternidade, né? Eu sou pai, eu tenho que socorrer se for necessário, mas é muito importante também a gente, desde criança, meu corpo, mostrar o caminho, regras, né? Sim. Nenhum homem pode botar a mão no seu corpo. Sim. Tem certos lugares que se tocar, você tem que falar pra gente. Se o seu pai fizer, conta pra sua mãe. Às vezes vai ser ingênuo, o pai vai fazer por ingenuidade, a menina vai correr e vai contar pra mãe, mas aí você vai conversar com a tua mulher e vai falar, não foi bem assim e tal. Ela, foi a orientação que eu dei de ela tomar cuidado, ela foi lá, confundiu e falou contigo. Talvez crie um problema aí, não sei. Mas essa é uma postura que eu tenho, por exemplo, né? De não me colocar nesse lugar, porque eu sei que isso pode abrir brecha para outras coisas. Né? Imagina, hoje em dia tem homem tudo quanto é lugar. Quer dizer, hoje em dia não, sempre teve homem tudo quanto é lugar. Mas a criança está exposta, mas a maldade, né? Isso tem homem maldoso em tudo quanto é canto, tá e a gente nunca sabe de onde essa maldade vem. E aí talvez você dá... É aquela coisa, a gente nunca sabe... Você fala alguma coisa para uma criança e você nunca sabe de que forma o cérebro dela vai assimilar esse teu comando, essa tua ordem. E criança é literal, né? Pois é, criança também tem literal, isso. Criança não... Mas às vezes, sem querer, você condiciona aquela criança a uma coisa e ela fica achando que aquilo dali é regra e não é exceção, né? Sabe? E você não fez por mal. Simplesmente aconteceu. Mas aí é como a questão da televisão. A Liz hoje ela chega em casa, já chega assim, vou chegar em casa e ver desenho. Na cabeça dela, chegou em casa, tem que ver desenho, entendeu? Não tem porquê eu não ver meu desenho. Pois é, toda vez que eu chego em casa, vocês botam desenho, então vou chegar em casa e vou ver um desenho. A gente quebra um pouco isso na cabeça dela. Não é bem assim. Vamos chegar em casa, vamos trocar de roupa, vamos tomar um banho, vamos fazer alguma coisa, vamos escovar um dente, comer uma comida, sei lá, tomar um café, depois meia horinha de desenho, só para ver um pouquinho, passou o dia todo fora, né? Mas, enfim, são certas coisas que às vezes você faz involuntário que fica na cabeça da criança de uma outra forma. Essa questão do banho talvez seja isso. Se meu pai passa a mão, mete a mão, faz assim, faz assado, então qualquer pessoa pode fazer. Tá tudo bem, entendeu? Criança é muito inocente, né? Exatamente. Deixa eu só dar uma clareada ali, que eu acho que a luz do sol caiu, tá escurecendo. Aí. Voltamos. Para nossa última pergunta aqui, Tana, o que você... Opa, saiu. Calma aí, vamos lá, vai voltar, voltou. O que você sente que é mais importante para construir uma parceria entre um homem e uma mulher no casamento? Conversem. Foi o que eu falei. Caraca, toda hora. Você sabe que isso é um grande problema para o homem, né? Mesmo para o homem, para esse novo homem, vamos dizer assim, esse homem que é mais aberto à conversa, a entender o universo, mesmo para esse homem conversar é difícil, cara. Eu vou dizer que para o homem eu acho que é muito mais fácil falar do que ouvir. Eu acho que começa por aí. Tem um pouco da dificuldade do ouvir, sabe? Ouvir mesmo, não é o ouvir no sentido de tô aqui falando e você só tá escutando. Aquele meme que a mulher tá falando e o cara o cara tá pensando no jogo de futebol de ontem, Flamengo ganhando 6-0. Aqui, ó. Tá do lado de cá. Mas... Perde o foco não, hein? Não, vamos lá, vamos voltar. Até eu perdi o foco agora. Na minha cabeça só passa o gol do Pedro. Mas, enfim, voltando. Ouvir mesmo, sabe? Prestar atenção. E aí a mulher tem muito também aí, fica um pouco como crítica às vezes, né? Mas a mulher tem muito do entender nas entrelinhas. A gente faz muito isso, é muito automático nosso. O homem passa uma demanda, a gente consegue entender essa demanda, mas a gente consegue entender o que tem por trás dessa demanda. E aí a gente consegue... enfim, tomar atitudes, não necessariamente com base naquilo que foi dito, mas com base no que a gente viu além do que foi dito. Faz um pouquinho mais. Entendeu? Mais ou menos isso. Mas em algumas situações eu reconheço que isso é ruim, porque às vezes a conversa foi só assim, não gostei que fez tal coisa. Ok, não gostou. Mas por que ele não gostou?
Por que ele isso? Por que ele aquilo? Entendeu? Entendi, Às vezes isso é ruim. A mulher é mais questionadora. A mulher não, por exemplo, tem outro meme que é brincadeira, mas que também é verdade, né? E aí não é uma crítica à mulher, é só o universo do homem. A mulher não fica tranquila enquanto ela descobrir porque que o marido dela tá calado por muito tempo. Acho que é por aí, né, que você tá falando? Por aí, exato. Porque... E às vezes o homem só quer ficar na dele. Ele tá pensando que tá acontecendo nada. A gente tem essa questão, nós temos isso de pensar pelas entrelinhas, de ver o que tem por trás, de analisar. Algumas vezes isso é bom, algumas vezes isso é ruim. Porque realmente, quando você analisa, dependendo da situação, você descobre que existe um outro ponto ali por trás, que é um ponto muito mais profundo do que o que simplesmente foi dito. E talvez trabalhando aquele ponto mais profundo, você resolva isso que foi dito. Mas às vezes também sai um pouco do controle. Então, quando você começa a cavucar, você arruma uma briga, gera um problema. Quem procura acha, né? Toda uma situação. Não, mas aí... Não, digo quem procura acha no sentido grosso, assim, do ditado. Sim. Mas dentro do que você está falando é tipo, não tem nada acontecendo. Mas está cavucando uma situação para ter motivo para acontecer, né? Mas aí, voltando para o homem não tem muito disso. E às vezes é importante você analisar o que está sendo dito um pouco mais num contexto um pouco mais geral, ao invés de ficar um pouco aqui, ela não gostou que eu fiz tal coisa, mas, poxa, deixa eu abrir um pouco mais o meu leque, sabe? Será que tem alguma coisa por trás? Será que tem outras questões? Como eu falei, em algumas situações isso pode ser importante. Mas eu acho que o homem tem um pouco mais dessa dificuldade da escuta, de ouvir as queixas, de ouvir o que está sendo dito, de assimilar e pensar assim, não, realmente isso está sendo uma reclamação muito recorrente, ou essa reclamação tem fundamento porque está incomodando muito. Ouvir mesmo. Às vezes é muito mais fácil falar, não estou gostando de estar fazendo isso aqui não, do que parar, sentar e ouvir. Não, peraí, por que ela não está gostando? Por que está acontecendo por trás disso? Vamos conversar. Mas, realmente, eu acho que é aquele local de construção da sociedade, né? A sociedade colocou, ao longo dos anos, o homem nesse patamar inalcançável, de que ele precisa ser o provedor, de que ele precisa ser o chefe do lar, que ele precisa correr atrás. E, hoje em dia, para você quebrar um pouco isso, ainda vai demorar um pouco mais de tempo. Eu estou feliz que já existem muitos canais de diálogo, sabe? Muitos homens que já têm a mente mais aberta. A nova geração já vem com essa mente um pouco mais aberta para conversar, para debater, para ser um pouco mais sensível, sabe? Então já tem um bom caminho que já andado, né? Mas ainda assim, o homem foi colocado muito nesse lugar ao longo dos anos. O próprio homem se colocou nesse lugar ao longo dos anos no momento que ele fala que a mulher não pode votar, não pode usar uma calça, não pode trabalhar, só tem que ficar em casa cuidando dos filhos. Ele se bota nessa posição de ser o chefe do lar. E hoje em dia as mulheres estão chegando aí junto, vindo para cima e sabe, batendo... Atropelando em alguns casos, né? No batendo bom sentido. de frente, exato. Atropelando, e ele está precisando recuar. E nisso que ele recua, ele precisa entender que agora ele precisa ouvir e agora ele precisa conversar. E esse recuar é saudável, né? Exatamente. Pro relacionamento. Exatamente. É isso, né? São duas pessoas, são dois cérebros, são dois pontos de vista sobre o mesmo assunto. E aí tem a mulher que tem 50 mil pontos de vista sobre aquele assunto e tem o homem que é mais prático. Porque também tem isso, né? O homem é muito mais prático. Então, na cabeça do homem, ele quer resolver um problema logo, pô. É por isso que eu tô falando a questão da escuta. Porque às vezes você fala assim, não deixa a toalha ali. O homem vai lá e tira, acabou. Mas aí no dia seguinte esquece e deixa a toalha lá de novo, entendeu? Desculpa, você me desculpa. Você não deixa a toalha no lugar errado. Isso não é um problema. Não, mas outras coisas. Né? É a blusa. É blusa. Com certeza. Eu já olhando aqui pra sala pensando assim, aonde que você deixou a blusa dessa vez? Brincadeira. Não, deixa eu explicar isso daí rapidinho. Eu vi uma publicação no Instagram dizendo o seguinte. Se você... Mais ou menos o seguinte, que eu não lembro exatamente. Mas se a camisa está em cima do sofá, a camisa não está sujo o suficiente para lavar, limpo o suficiente para guardar. Isso aí. Ela está no limbo. Ela não está no limbo, ela está usável. Fica tranquila que a qualquer momento eu vou pegar aquela camisa e vou usar. O problema todo é que esse qualquer momento ele pode durar entre 5 minutos, 5 dias e 5 anos. Né? Esse é o único X da questão. E aí quando você vai ver, são 7 blusas em cima do sofá. Mas brincadeiras à parte. Mas assim, o homem é muito mais prático nesse sentido, né? Não é para deixar, ele vai lá e tira.
pronto, paciência. Mas no dia seguinte acaba deixando de novo, entendeu? Vai pegando aí, rapaziada. Vai pegando. Eu acho que já teve boas dicas aqui para você se livrar de alguns BOs aí que você se coloca. Né? Fica, ó. Mas é isso, ouvir, mas o ouvir nesse lugar de ser atencioso, uma escuta atenciosa, sabe? A gente fala muito isso no SUS. Eu trabalho no SUS, né? Léo trabalhava no SUS, ainda trabalha com o SUS. E o SUS a gente tem a escuta ativa, que é você ouvir aquilo que o seu paciente ou que aquela pessoa está colocando para você e, através daquela escuta, você ir esmiuçando aquilo para ajudar da melhor forma. É escuta ativa / anamnese, né? Pois é, porque, na verdade, nesse caso é a escuta ativa mesmo, porque, às vezes, o paciente ele vem para tratar uma dor de cabeça, mas ele quer falar também um pouco do estresse do trabalho, o estresse da vida. Verdade. E você não pode simplesmente olhar e ficar tipo assim, vai dar só uma dipirona, né? Às vezes as outras questões são o motivo. No momento da escuta ativa, você descobre que tem uma questão no trabalho que talvez um assistente social consiga resolver. A dipirona não é suficiente. Exato. Tem uma questão em casa que aí já é um encaminhamento para um psicólogo, para um psiquiatra. Então é a escuta ativa nesse sentido, de você ouvir mesmo, prestar atenção no que está sendo dito, para que isso fixe na sua cabeça a ponto de você falar, não, beleza, sofá não é o lugar de deixar a blusa. A blusa do limbo, vou achar um outro lugar para a blusa do limbo. Cadeira. Bota na cadeira. Eu tenho a cadeira, gente. Só substitui. Mas eu não vou criticar porque eu tenho a cadeira. Então, assim, bota na cadeira. É verdade. Se você tiver um lugar que você sempre coloca, isso já reduz drasticamente os BOs. Exatamente. Porque eu acho que o problema é botar aqui, botar ali, botar lá, né? Realmente, a Tainá tem a cadeira da bagunça dela. Eu tenho a cadeira é isso, da é a cadeira. Sim. Tá bom. Mas já virou a cadeira da bagunça. E então tá se tudo tirar certo. a cadeira do quarto, eu boto de novo, porque é a minha cadeira, entendeu? Exatamente. Mas geralmente o que tá na cadeira é a roupa do limbo, que eu sei que não tá tão suja pra limpar, nem tão limpa pra guardar. Então aí, tá gente, ali na cadeira. Mulheres também tem isso, tá? Não é só homem, não. Fica falando da gente, mas tem o BOzinho também delas aí, que a gente fica estressado às vezes. Mas a questão toda é essa, né? É o ouvir com atenção, a ponto de você entender o que está sendo dito por trás daquilo dali. Não é simplesmente não deixar. É talvez colocar num lugar específico para não deixar a bagunça, não deixar tudo zoneado, enfim. Sim. Só usando mesmo o exemplo da blusa, mas isso é amplo para diversos outros assuntos, né? Sim. Bom, Tainá, eu só queria mesmo assim que você falasse, né? Eu queria saber sobre a tua perspectiva sobre isso. A gente conversa bastante, né? Já. Acho que esse é um ponto muito positivo do nosso relacionamento, que a gente conversa muito, né? Diálogo já foi mais, a gente já conversou mais. É porque eu tô lendo o livro. Não, antes da lista também, né? Antes dos filhos. A gente deitava às 11 horas da noite e ficava conversando 2 da manhã, isso aí. De tanto que a gente conversava. A gente ainda conversa muito e eu acho que isso faz toda a diferença. E tá dentro dessa dica que você acabou de dar, né? Diálogo. Tem que conversar, não tem jeito. Foi o que eu falei, eu acho que não importa a pergunta que você faça, a minha resposta vai ser sempre diálogo. Desde homens com homens, sabe? Se tem isso aí a gente já faz. Isso aí você pode ficar tranquilo. Mas aí é para além do papo de futebol, não, tá, não galera? Não é só papo de futebol, não. A gente desabafa com os nossos amigos. Então... Sabia que nessa hora o machismo, ele... É engraçado isso. Você me fez refletir agora. O homem com homem, ele não é muito afetado por essa coisa do não poder falar. Às vezes o homem com homem até chora. Não é muito frequente. Sim. Mas às vezes ele até chora. Se abre mais do que o homem com a mulher. É porque a gente confia mais no amigo, né? Não, eu tô brincando. Claro que eu tô brincando. Não, mas é isso. Mas quando eu falei de homem com homem, eu queria dizer, por exemplo, aqui no canal, né? Tudo bem que aqui é um vídeo, você está falando no vídeo, o pessoal aqui vai só comentar, não é uma roda de conversa, por exemplo. Mas esses locais, ainda que assim, através de um vídeo, através de uma roda, através de um momento, seja lá o que for, mas pessoas que participam, homens, né, especificamente, que participam desses movimentos, que estão inscritos aqui no canal, por exemplo, já mostram que querem entender um pouco melhor sobre a própria masculinidade para talvez serem homens melhores. Isso entendeu? foi uma coisa que eu me surpreendi. Quando eu criei esse canal aqui, para falar sobre masculinidade, né, para falar o universo do homem, não é só masculinidade, envolve muita coisa. Eu confesso para você que eu achei que a minha forma de ver a masculinidade não ia ser bem recebida, não. Talvez o canal esteja só no início e os hates ainda não chegaram. Né? Mas, de verdade, eu acreditava, como eu sempre acreditei nos projetos na internet, você me conhece, então eu sempre acreditei. Tudo que eu faço na internet eu acredito mesmo, mas eu não imaginava que, em 6 meses
já teria quase 1.000 inscritos, por exemplo, e de uma galera que acha legal esse ponto de vista, mais do que achar legal, se identifica. Se identifica, exatamente. Então, eu achei isso já mostra que as pessoas estão querendo mudar, sabe? Que elas querem chegar nesse outro patamar de masculinidade. Ou não é nem que elas estão querendo mudar, né? Ou que já mudaram e existe esse homem. E continuam buscando, não, mudei, agora vou melhorar, ou então tô nesse processo e tô conhecendo aqui outras perspectivas, enfim. Ou tá aqui só pra ver, pra discordar. Você é o hate? Bem-vindo a esse canal. Pode comentar, porque você ajuda a engajar o canal. Bem-vindo a esse canal, né? Não saia, continue. Fica aí, você é muito, muito bem-vindo aqui, mais ou menos. Quem sabe algum dia você também não muda de ideia, né, querido hater? Mas, enfim, mas é isso. Eu acho que abrir esse diálogo, abrir esse canal de diálogo de homens com homens, de homens com mulheres, enfim, é importante e é interessante, justamente para que os homens entendam que, primeiro, que vocês não estão sozinhos, né? Só que existem quase 1.000 homens que pensam da mesma forma. E que vocês têm voz, sabe? Que vocês podem falar, que vocês podem trocar, que vocês podem melhorar juntos e se entender juntos para chegar nesse ponto de masculinidade diferenciada. Você não vai deixar de ser homem só porque a sua mulher recebe um salário melhor do que o seu. Você não vai deixar de ter aquela masculinidade, talvez aquela coisa da virilidade e tudo mais, só porque a sua mulher, sei lá, é presidente da empresa e você é funcionário dela, sabe? Você não vai deixar de ter nada disso só por conta desse lugar que a mulher alcançou na sociedade. Pelo contrário, vocês são parceiros, vocês estão juntos nela. Então você devia estar aplaudindo ela, sabe, com todas as forças. Que bom que você alcançou esse lugar, estou feliz por você e vou correr atrás para melhorar sempre, sabe? Mostra isso que vocês estão querendo melhorar e que isso não faz de você menos homem. Eu ia pedir para você deixar uma mensagem no final, mas acho que você já deixou, né? Mas se você quiser falar ainda mais alguma coisa... Não, acho que tá ótimo por hoje. Acho que eu já esgotei meu estoque de mensagens positivas. Cara, obrigado por esse bate-papo, é muito importante, porque pensar que esse canal aqui existe hoje, quer dizer, pensar que esse tipo de... eu não consigo imaginar que esse tipo de canal existiria lá no tempo do meu pai. Exato. Onde os homens não trocavam. Muito pelo contrário. Ia ter a masculinidade questionada, né? Questionado, com certeza. Não só isso, né? Mas se a gente for parar para pensar dos anos passados, dos séculos passados também, muito provavelmente seria um grupo de homens se encontrando no subsolo de algum lugar para poder falar sobre sobre masculinidade, né? Sobre o diário do homem comum, às escondidas, porque ninguém podia saber do movimento. Ou as claras mesmo, para ficar objetificando a mulher como sempre foi, né? Botando a mulher ali como objeto sexual, como sempre foi, né? E ainda é, infelizmente, em alguns muitos casos, né? Estou falando desse tipo de debate, né? Antigamente não aconteceria. E se fosse para acontecer, seria nesse lugar. Entendi. Seria escondido. Às escondidas, agora entendeu? Entendi o contexto, entendi. Porque os homens não iam querer mostrar... Os homens perseguidos. Tipo isso. Eles não iam querer mostrar para os homens fortes da sociedade que eles estão falando sobre a masculinidade deles, que eles estão debatendo masculinidade, entendeu? Eles iam se esconder. Talvez até nesse processo de se esconder... dentro desse universo do machismo, eles mesmo entendendo que estavam em evolução, eles também se veriam como homens fracos. Exatamente. É engraçado isso, né? Se colocariam também nesse... Tem os homens fracos, né? E os menos homens. Isso aí. Aqui eu não estou falando nada de gênero, nada disso, né? Não, só de comportamento mesmo. Exato, né? Eles iam ter classificações, né, de homem, igual o pobre premium. Isso aí. Ia ter o homem premium, o homem master. O que antes seria só menino, jovem e homem adulto. Idoso, não. Agora é o homem médio. Isso aí. Isso aí. Homem classe média, homem... né? Tana, mais uma vez, obrigado por esse bate-papo. Como você já se despediu, né? Quer dizer, já deixou sua mensagem? Eu lembrei de uma situação, e aí fica de mensagem também. Não sei se você vai lembrar disso, mas uma vez nós ouvimos uma pregação de um pastor que falava sobre a submissão, né? Que a Bíblia diz que a mulher tem que ser submissa. E ele trouxe um ponto de vista
que eu achei maravilhoso, que esse submissão não é de ser submissa no sentido de abaixar a cabeça e acatar as ordens, mas de estarem o casal, tá certo? Não De estarem. De Sem o estarem, casal, senão fica redundante. de estarem na mesma missão. Submissão, debaixo da missão, ou seja, debaixo de uma mesma missão. Então, o casamento, né, de uma maneira geral, ele precisa ser isso. Os dois com o mesmo propósito, com uma mesma missão, debaixo dessa mesma missão. E não de submissão no sentido de acatar a ordem. O homem vai lá e fala que é isso e a mulher abaixa a cabeça e diz concordo. Não, mas é os dois no mesmo propósito, juntos, lado a lado, sabe? E eu achei isso muito interessante e fica aí como reflexão, né? Os dois estarem nesse mesmo propósito, os dois estarem juntos, um do lado do outro. Não tem quem seja melhor ou quem seja mais inferior. Os dois estão juntos. Pegou aí? Deixa aqui nos comentários o que você achou desse bate-papo. Para aqueles que responderam lá, né? Valeu, traz, vale sim, vale a pena, faz sentido, traz ela para conversar. Tá aqui, espero que você tenha gostado. Se você não gostou também, você vai ter que lidar com não ter gostado, não tem outra coisa, né? Deixa nos comentários. Deixa aqui nos comentários. Não gostei, vou ter que lidar com isso. Termina assim, pelo amor de Deus. Senão também não adianta, porque não adianta você vir aqui falar que não gostou. Isso, simplesmente. E vai ficar por isso mesmo. Então bota assim, ó, eu não gostei e vou ter que lidar com isso. Paciência. Valeu, gente. Um grande abraço para vocês. Mais uma vez, sejam bem-vindos ao canal Diário do Homem Comum. Se você quiser, se inscreve aqui no canal.